Nosso maior desafio não é irmos para o céu. O céu é o destino final de quem vive em Cristo aqui na terra. O grande desafio é vivermos e manifestarmos o céu na terra. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje é dia 30 de janeiro. Nós vamos falar sobre o propósito da vida. O texto de Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que entender que quando Paulo escreve essa carta, esses versículos ele faz acesso, ele faz uso de uma linguagem do atleta que está correndo em direção a um alvo. Aqui o apóstolo Paulo está profundamente comovido, pois a igreja de Filipos está sendo perturbada por pessoas que imaginam já haver alcançado a perfeição. Essas pessoas não achavam que apenas Cristo era suficiente e se apegavam também a inúmeros ritos judaizantes. A eles, Paulo está escrevendo que mesmo sendo apóstolo de Jesus, Paulo não julgava ter alcançado tal perfeição. E olha que quando estudamos a Bíblia, vamos perceber que Paulo não era relapso com a sua vida espiritual. Ao contrário, continuamente ele se esforçava buscando obedecer a Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui é o que o neurocientista Pedro Calabres chama de acomodação é morte. Nos acomodarmos aonde estamos, com o que conquistamos, é morrermos um pouco a cada dia. Não existe nada que limite tanto uma pessoa de viver o propósito de Deus na sua vida do que acomodar-se com o que já conquistou. E essa conquista que eu trago para você não é de bens materiais, porque o primeiro bilionário do mundo ele vai dizer assim que a maior tristeza de um ser humano é ele ser rico apenas de dinheiro. Nós temos dinheiro, ele pode proporcionar para nós bem-estar, sim, mas eu quero convidar você a ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, o dinheiro compra uma grande cama confortável, mas não compra uma boa noite de sono. O dinheiro paga uma rodada de almoço e janta com inúmeras pessoas, mas não compra a fidelidade dessas pessoas. Então, seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Paulo, ele está aqui como um atleta na pista de corrida, fazendo um grande esforço. Ele diz: uma coisa faço. O corredor na pista de corrida não se distrai. A sua atenção está exclusivamente em um único objetivo. Um único pensamento é correr para o alvo. Para quê? Para ganhar o prêmio. Olha que interessante. O corredor, ele não se permite que algo o desvie da sua rota, do seu propósito. Ele tem as suas metas bem definidas, bem esclarecidas. Como é que Paulo faz isso? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que a Bíblia diz sobre esquecer o passado? Bem, o passado tem a sua importância, quando bom e quando ruim. Quando bom, nós podemos acessar o nosso passado como inspiração. Meus dias não estão bons hoje, mas eu já vivi dias que foram bons. Eu me recolho ao meu passado, me inspiro nele e acredito. Deus que interviu lá, vai intervir aqui. Agora, se os meus passados foram ruins, eu acesso ele como escola. Mas observe, eu acesso, eu não vivo lá. Quando Paulo está falando assim, eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele não está falando para você não lembrar do seu passado. Não. Ele está falando para você não viver em um período que você não tem mais gerência sobre ele. Eu posso acessar o meu passado quanto inspiração, quanto escola, aprendizado, mas eu não posso viver em um tempo em que eu não tenho mais gerência. É a mesma coisa de eu querer viver no futuro, que é o que a ansiedade faz. Eu não posso viver no futuro porque eu também não tenho controle sobre o futuro. Temos o controle sobre o quê? Sobre o hoje? Nem sobre o hoje, nós temos o controle somente sobre o agora, esse momento. Não escolha ser melhor hoje, escolha ser melhor agora.
É o agora que nós temos controle, é nesse momento que nós estamos vivendo aqui juntos, essa é o tempo que nós realmente podemos controlar. Quanto ao passado, podemos acessá-lo enquanto experiência, inspiração. Quanto ao futuro, podemos planejá-lo, mas viver é só aqui e agora. Então, Paulo está dizendo que ele prossegue para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. O bom corredor, irmãos, ele não olha para trás. Ele sabe que essa atitude é extremamente perigosa e se opõe ao seu objetivo. Alguém que vive correndo olhando para trás perde a velocidade, a direção e finalmente vai perder a própria corrida existencial. Essa corrida aqui não é sobre chegarmos primeiro do que o outro, é sobre chegarmos uma melhor versão de nós mesmos. Deus quer que durante esse percurso, durante esse ano de 2025, 30 dias se passaram. Deus quer que nós vamos melhorando a cada dia. E para isso, irmãos, nós não podemos ficar olhando para trás. Quanto a olhar para trás, a Bíblia diz que não devemos nos esquecer do que aconteceu com a mulher de Ló. Ao olhar para trás, se tornou-se estátua de sal, porque ela estava apegada no que ela tinha vivido em Sodoma e Gomorra e perdeu a esperança do que podia viver em Deus. Quantos de nós estamos nos apegando ao passado e estamos nos esquecendo do que podemos viver em Deus hoje, do que podemos viver em Deus agora? E ele vai dizer assim, avançando para as coisas que estão diante de mim. A ideia final aqui nesse versículo é de um corredor exercitando todos os seus nervos, os seus músculos, correndo com todas as suas forças rumo ao alvo. Sua mão está se estendendo como se fosse agarrar tal alvo. Quando olhamos aqui o versículo de número 14, precisamos fazer a pergunta, o que significa esse alvo do qual Paulo está falando aqui? Parece uma pergunta boba de fazer, mas o alvo fica onde? No início ou no final da pista? É no final. E quando o corredor o via, se sentia ainda mais encorajado para correr em sua direção. Não tirava os olhos dele de forma alguma. Era como que atraído por ele. Na nossa corrida espiritual, nós temos que estar com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas além da palavra alvo, Paulo vai usar a palavra prêmio. E qual é a diferença entre o alvo e o prêmio? O alvo prende nossa atenção durante a corrida agora. O prêmio fixa a atenção naquilo que teremos na glória. Temos um alvo aqui na terra e um prêmio no céu. Por isso, não podemos esperar viver o céu somente quando chegarmos no céu. Vamos, como cristãos, manifestar o céu na terra. Curta, compartilhe e, se possível, inscreva-se aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal Conectados. Deus abençoe você. Venha estudar comigo se você quiser se aprofundar mais no conhecimento bíblico da Palavra de Deus. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado está o link do meu curso e do meu e-book.